Existe muita confusão acerca de julgar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, outras pessoas, na sua carnalidade, quando são repreendidas, quando escutam a verdade, dizem: irmão, você não pode julgar, é pecado julgar. Mas será que é pecado julgar? Será que realmente a Bíblia está dizendo isso? E eles citam muito Mateus capítulo 7. Mas será que Mateus capítulo 7, do versículo ao 6, está dizendo que é pecado julgar ou está incentivando o julgar? É isso que vamos ler agora. Primeiramente, eu quero ler na língua portuguesa. Vamos lá. Eu vou ler também o trecho em espanhol, porque temos no canal inscrito que é estrangeiro. Vamos lá. Diz assim: a continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros. Aí diz assim, ó: Não julgueis para que não sejais julgados. Tá vendo aí, ó? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Esses versículos que eu anotei aqui são os contextos, que é Provérbios 21, 11, João 7, 24, o Evangelho de João, né? Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 6, Mateus 23, do 1 ao 4, e aqui Provérbios capítulo 9, versículo 6 ao 10. Agora vamos ler aqui na língua das pessoas que falam espanhol. Vamos ver aqui, ó. Que é São Mateus. Na nossa Bíblia é Mateus, na nossa língua portuguesa. Que na língua hebraica é, ó, Matai. Aqui, ó. Matai. Matai, na língua hebraica. Que é Habesorá Alpi Matai. Habesorá Alpi Matai, que é o Evangelho segundo Mateus. E em espanhol, em português é Evangelho segundo Mateus, e em espanhol é São Mateus. São Mateus. Agora nós estamos aqui no capítulo 7, certo? Agora nós vamos para o versículo 24. Perdão, me perdoe. Versículo 1. Diz assim, ó. Não rusgue, ó, Evangelho Mateus, perdão. Matai é em hebraico. Evangelho Mateus. Não rusgueis para que não seais rusgado, porque com o juízo com que rusgais, sereis rusgados, e com a medida com que medis, vos será medido. E por que miras para a paja que está em el ojo de tu hermano e não echas de ver la viga que está em tu próprio ojo? Ou como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primeiro la viga de tu próprio ojo, e entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aí o versículo 6.
no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cedros. Cedros é porcos e perlas é pérola. Não sea que la pisoteiem, pisem, né? E se vuelvam e os despedacem. Aí nós vamos aqui, no mesmo evangelho, aqui agora nós vamos no capítulo 7 de João, no próprio Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, que diz assim, ó. Presta atenção que está escrito aqui, ó. Não rusgueis segundo a aparência, se não rusgar com justo juízo. Isso quer dizer que não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, com justo juízo. Olha aqui para vocês verem na língua portuguesa. Olha o que está dizendo aqui. Mateus. Aqui, ó. Aí, ó. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vocês estão observando a coisa? Lá em Mateus capítulo 7, diz que não julgueis para que não sejais julgados. Já em João capítulo 7, versículo 24, diz não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então nós temos um contraste aparentemente. Para muitas pessoas pode parecer uma contradição, mas não é contradição. Por quê? Porque quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que lembrar de uma coisa, que a Bíblia você precisa conhecer o texto e o contexto da palavra. Primeiro, não julgueis para que não seja julgado. E que tipo de julgamento é esse que a Bíblia está condenando? Eu vou explicar para vocês. Esse tipo de julgamento, não julgueis para que não sejais julgados, é um julgamento com hipocrisia, que a Bíblia está condenando. Ou seja, a pessoa é um mentiroso de carteirinha, é um falso de carteirinha, é um traiçoeiro, é um corrupto, é um canalha, é tudo que não presta ele é. Mas ele diz para as pessoas que aquilo é errado. Só que ele pratica aquilo, ou seja, ele está fazendo julgamento com hipocrisia. Ele vê alguém cometendo um erro de falsidade, ou seja, de que for qual for o erro, ele diz que aquilo é errado, bate duro na pessoa, quando na realidade ele faz pior do que aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado. Está falando com hipocrisia. Aí você diz, mas não é que está provando? Vamos lá, no versículo 2 começa a provar. Ó, porque com o juízo com que julgades, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vós vão de medir. Está vendo aí? Então, isso significa que Deus está condenando aqui, o Senhor Jesus está condenando aqui o julgamento com hipocrisia. Ele não está proibindo você julgar, está condenando você fazer um julgamento contra qualquer pessoa com hipocrisia. É pecado roubar, mas você rouba. É pecado mentir, mas você mente. Quer dizer, você diz para os outros que é pecado mentir, mas você pratica, pior ainda. Aí diz assim, ó, e por que reparas tu, o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Aí, ó, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então isso quer dizer que Deus não está proibindo fazer julgamento nenhum. No aspecto de justiça, está apenas proibindo fazer o julgamento com hipocrisia. E a prova concreta está aqui, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando vos despedacem. Então, meus amados irmãos, primeiro, o que acontece? Para vocês entenderem melhor, o que é a palavra julgar? A palavra julgar, meus amados, é formar conceito, emitir opinião sobre algo ou alguém. Então isso é que significa a palavra julgar na língua portuguesa. Então, isso significa na língua portuguesa, quer dizer, julgar é formar conceito e emitir opinião sobre algo ou alguém. Aqui em Mateus capítulo 7, a declaração não julgueis para que não sejais julgados
estabelece o padrão de julgamento sobre o qual o verdadeiro cristão deve julgar. Então vocês entenderam? O Senhor Jesus aqui estabeleceu um padrão. Né? Não julgueis com o quê? Com hipocrisia, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis com hipocrisia, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6. Mas julgai segundo a reta justiça, Evangelho de João capítulo 7, versículo 24. Então o que acontece? Essa declaração, não julgueis para que não seja julgais, estabelece o quê? O padrão de julgamento sobre o qual o verdadeiro cristão deve julgar. O Senhor Jesus não está proibindo o cristão de julgar. Ao contrário, ele incentiva o julgamento. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. No entanto, o Senhor Jesus coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. Não pode ser com hipocrisia. Entendeu, meus amados irmãos? As referências estão Mateus capítulo 7 do 1 ao 6, João 7, 24, Efésios capítulo 5, versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 8, 2 Pedro capítulo 2, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então, vocês entenderam? O Senhor Jesus não está proibindo julgar, coloca apenas um padrão, uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. Aí você diz, então o versículo 6, o que quer dizer não deis aos cães, não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedace. Esse é o contexto, né? Provérbios capítulo 9, versículo 6 ao 10. Primeiro, vamos lá. Cães, está falando de cães. Perros. O que significa o cães? O cães aqui está representando o quê? Representa os maus obreiros, os desviados. Tanto os maus obreiros como os desviados. Quem são os maus obreiros? São pessoas que se dizem pastores, diáconos, evangelistas, seja o que for, pregadores, e eles não dão bom exemplo. Eles, para Deus, eles são como cães. Eles usam a Bíblia para ganhar dinheiro, eles usam a Bíblia com falsidade, com engano. Então eles são cães diante de Deus. Tanto eles como o desviado, porque ele é um desviado dentro da igreja. E a referência, para vocês entenderem melhor, está no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. Eu vou aqui filmar para vocês verem. Eu já escrevi aqui para ficar mais fácil. Aí, ó. Os cães aqui, ó, são os maus obreiros e desviados. Aqui, ó. Isaías 56, 11, Filipenses 3, 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que vai mostrar as pessoas que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. 2 Pedro 2, 2, Provérbios 26, 11 e Apocalipse 22, 15, que vai mostrar que os cães são os maus obreiros, são os desviados, né? Aqueles que usam de idolatria, pessoas que adoram outros deuses, que adoram imagens de escultura, tudo isso é considerado como cães diante de Deus, porque nós devemos adorar unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porcos. Os porcos aqui está representando o quê? As pessoas impuras, indignas, que não param de pecar. E também os desviados, também está simbolizando eles. São pessoas indignas, que não param de pecar, nunca se arrependem dos seus pecados, continua mentindo, roubando, sendo corrupto e acha que isso é natural. Se você fala que ele é um mentiroso, ele é um ladrão corrupto, ele não aceita, mesmo ele sendo isso. Porcos aqui, meus amados, também eles simbolizam e representam a luxúria, ignorância, egoísmo. Por que simboliza o egoísmo? Porque o porco vive na lama, come lavagem e outras imundícias, e exala um odor muito forte. Então, quando fala assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se não despedace, está dizendo que nós não podemos levar o ensino bíblico a pessoas de má vontade, pessoas que vai blasfemar de Deus, não vai querer aceitar a Bíblia como ela é. Existem muitas pessoas que acham que porque Deus amou, ele não acha que Deus é justiça também. E na realidade o Senhor Deus é amor e é justiça. E tudo que o homem planta, ele vai colher. E pessoas que não aceitam essa verdade bíblica, não aceitam o Senhor Jesus, não quer, odeia o Evangelho, então essas pessoas, a Bíblia diz para você não levar as coisas santas a eles.
Entendeu? Não podemos levar o ensino bíblico a pessoas de má vontade ou que odeiam completamente a causa cristã. Não perca seu tempo falando da Bíblia a cães e porcos, pois aqui esses animais são símbolos de certos seres humanos. Agora nós temos a pérola, né? Pérola, ela está representa os céus, né? E também representa as 12 pérolas, que são as 12 portas da Nova Jerusalém celestial, né? E tem seitas que diz que o paraíso vai ser na terra e é mentira deles. E aí é outro estudo, depois a gente, Deus permitir, nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é sobre isso aqui, ó. Tá vendo, ó? As pérolas, pérolas, representa o que? O reino dos céus e também as 12 portas da Nova Jerusalém celestial. Apocalipse 21, Provérbios capítulo 9, versículo 6 ao 10, Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 50. Então é isso aí, meus amados. Vocês viram que a palavra de Deus não está condenando julgar. Quando você fala para o seu filho, meu filho, eu não quero que você faça tal coisa porque é errado. Eu não quero que você beba, eu não quero que você fume, eu não quero que você minta, jogue. Eu não quero que você seja falso com ninguém, seja sempre honesto e verdadeiro. Por quê? Por que você está dizendo isso para o seu filho? Porque você já fez o julgamento, você julgou que essas coisas são erradas e você não quer que seu filho pratique. Você quer que seu filho seja um cidadão de bem, uma pessoa exemplar, um bom homem e também, consequentemente, um bom cristão. Então isso é julgar. Mas você está julgando segundo o quê? A reta justiça. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Não juzgueis segundo a aparências, se não juzgar como com justo juízo. Tá vendo aí, ó? Não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, você pode julgar segundo a reta justiça, não julgar segundo a aparência. Você já olhar para uma pessoa e condenar ela sem conhecer a vida dela, sem saber de nada, aí sim você está sendo hipócrita. Então, julgue segundo a reta justiça. Fulano de tal, eu vou te dar um conselho. Não faça mais isso não, que isso aí Deus não se agrada. Mas fale com amor, não seja bruto, não seja estúpido. Tem muitos crentes que são estúpidos, ignorantes, que já condenam todo mundo. Não é assim não. Temos que falar do inferno? Temos que falar do céu? Temos que falar da santidade, santificação? Temos. Mas falar com amor, com paciência, com humildade, com temperança. Ensinar com humildade. É isso que Deus quer da gente. Então, por isso, não venha fazer mau julgamento com hipocrisia. Não vá condenar uma coisa que você faz. Se você faz, diga assim, olha, infelizmente eu estou cometendo isso, mas eu não vou me justificar, porque eu estou errado, não tem justificativa. Então eu vou te dar um conselho, não faça isso também não, porque é errado. Eu estou errado também, eu estou procurando me corrigir. Então seja honesto. Quando você for orar ao Senhor Deus, diga assim, Senhor Deus, você cometeu um erro, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, por favor, me perdoe. Tenha misericórdia de mim. Não vou me justificar pelas minhas ações erradas. Apenas eu peço ao Senhor, por favor, me ajuda a ser forte para não cometer mais esse erro e tenha misericórdia de mim. Então é isso, meus amados. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas esse julgamento que está falando aqui em Mateus capítulo 7 é o julgamento com hipocrisia. Eu não posso fazer julgamento com hipocrisia, mas eu posso fazer esse julgamento segundo o quê? A reta justiça. Tá vendo aí? Segundo a reta justiça. Evangelho de João, né? São João, que é João, capítulo 7. E o versículo 24. Julgai segundo a reta justiça. Então é isso aí. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Espero que tenha aprendido mais um pouco da Bíblia. E possamos a cada dia melhorar diante do Senhor. Para que não aconteça isso em nossos corações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livreto foi escrito...
várias editoras no Brasil escreveu, e é assim que acontece dentro do coração do homem, ó. Aqui é o diabo e aqui são os animais que representam cada animal, o porco, o pavão, a onça, a tartaruga. Um simboliza feitiçaria, outro simboliza ira, outro simboliza orgulho, o pavão simbolizou orgulho, o porco é imundícia, luxúria, e aí sucessivamente. Então nosso coração precisa estar limpo, ó, limpo, tá certo? E é por isso que devemos nos aproximar do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que possamos a cada dia estarmos diante do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e que possa a cada dia te ajudar a obedecer. Então, deixo a paz, obrigado por assistir, curta, se inscreva, ative o sininho de notificações e obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe. Shalom.